Brasília teve uma semana bastante movimentada com os desdobramentos da CPI do Covid-19 no Senado. Os depoimentos do presidente da Anvisa e do ex-secretário de Comunicação Social do Planalto fizeram estremecer a CPI. No outro ângulo, a pesquisa Datafolha mostra a foto do momento e preocupa o governo. Vamos à análise dos fatos. As pesquisas eleitorais, elas retratam o momento, os movimentos do momento. E na ciência política, quando a gente vai interpretar uma pesquisa eleitoral, a gente costuma classificar que ela é uma foto, ela é um registro do que está acontecendo naquele exato momento. Então, a nossa análise da pesquisa Datafolha, que foi divulgada aí no final da semana, ela demonstra que o governo está em maus lençóis, que o governo está em declínio. Na sondagem do primeiro turno, a diferença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o presidente Jair Bolsonaro chega a ser de 18 pontos. Um outro olhar também que a gente tem que ter sobre essa pesquisa é a rejeição do governo, que chega a quase 54% dos eleitores em todas as unidades federadas do Brasil. Do meu ponto de vista, essa pesquisa retrata todo o desgaste que o governo vem sofrendo em razão aí das ações na pandemia, dos seus movimentos contra, inclusive, aí as medidas de proteção social e, sobretudo, pelo alto número de mortes ocorridos no Brasil. O que a gente percebe aí é que Bolsonaro vem perdendo, inclusive, dentro do seu eleitorado fiel, aquele eleitorado que há poucos meses atrás votaria nele sob qualquer circunstâncias. Qual que é o nosso olhar? Que esse eleitorado, parte desse eleitorado que está saindo do apoio ao presidente, foram pessoas ali que perderam parentes próximos, ou que foram contaminados, ou que estão sentindo aí as dificuldades econômicas do momento e acabam desacreditando no governo. Cabe a gente analisar também aí, na sondagem do primeiro turno, o percentual de eleitores que votariam em Jair Bolsonaro. 23%. É muito baixo. É um dos números mais baixos de todas as sondagens de presidentes nos exercícios dos cargos, aí com possibilidades de disputa para a reeleição. Então, a análise que a gente faz é que Bolsonaro derreteu muito antes de começar o debate eleitoral, o que é preocupante e faz acender a luz vermelha no Palácio do Planalto. Lula inicia aí o processo eleitoral como favorito para vencer as eleições. E a gente percebe isso na sondagem do segundo turno, onde ele alcança 55% dos votos válidos e Bolsonaro chega a 32%. Num quadro de hoje, Lula seria o presidente do Brasil. Então essa análise é importante, por isso que eu falei ali no início da nossa análise, do nosso comentário, ela é a foto do momento, ela registra o momento. Nós vamos ter aí muitos movimentos a partir de agora, até chegarmos ao pleito eleitoral de 2022. E são esses movimentos, a partir de agora, que definirão o quadro sucessório no Brasil. Se Bolsonaro consegue se recuperar, se Lula vai manter aí na dianteira e conseguir, ou se vai aparecer um nome, um terceiro nome, que consiga unir aí várias correntes e consiga ultrapassar. Um dado muito interessante, Ciro Gomes diminuiu ali o seu percentual. Ciro Gomes tinha sempre em torno de 12% a 10% dos votos válidos nas últimas campanhas que ele participou e nessa primeira pesquisa do Datafolha, agora já para as eleições presidenciais com o nome de Lula, ele está com 6%. Ou seja, houve ali uma diminuição do percentual de Ciro Gomes. Isso o torna pouco competitivo e também com poucas condições de unir o centro em seu entorno, como ele pretendia. Outro dado importante é que os candidatos ali fora do circuito Lula, Bolsonaro, estão em torno com 20%. Chegam quase igual ao percentual de Bolsonaro na sondagem do primeiro turno. É outra preocupação também para o Planalto. O que significa que um nome de centro que consiga unir aí esses outros nomes
podem, inclusive, chegar em condições de competitividade para disputar o segundo turno com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A foto dessa pesquisa, no momento, ela é ruim para o governo. Por quê? O governo começa a se fragilizar perante ali os atores eleitorais, perante o parlamento, o que pode inclusive afastar alguns nomes do Centrão ali do entorno da candidatura de Bolsonaro. O Centrão cogita sempre no circuito que vai vencer as eleições. O Centrão se movimenta ali no circuito do poder. Então, Bolsonaro iniciar a corrida presidencial fragilizado, ele pode perder, inclusive, importantes apoios, e isso também pode trazer imensas dificuldades para ele nas votações e nas articulações com o Congresso Nacional. A foto do momento, a pesquisa do momento, ela é positiva para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que com todo esse favoritismo vai conseguir aí agregar forças, construir acordos e pavimentar o seu caminho. O que parece é que Lula quer sair um pouco ali da esquerda e chegar mais ao centro. Eu acompanhei todo o movimento do ex-presidente no Hotel Meliá durante a semana que ele passou em Brasília. E foi interessante ali os atores da política que circularam no hotel. De Rodrigo Maia a Gilberto Kassab, todos estiveram com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E outro dado interessante, o PSD de Kassab sempre se movimentou nos últimos pleitos eleitorais ao lado de quem venceu as eleições. Outro dado interessante que eu verifiquei nessa pesquisa foi ali o derretimento da base evangélica, que é uma base fiel ao presidente Bolsonaro. Nessa pesquisa Datafolha, o presidente começa a perder ali na sua base principal, que são os evangélicos. Eles começam a desgrudar do presidente aí nos números que eu estudei. Como eu falei inicialmente, a pesquisa ela é um retrato do momento. Ela é uma foto do momento. Na ciência política, nós interpretamos ali que é um movimento do momento. Muitas coisas podem acontecer e muitas coisas vão rolar aí para o quadro ficar como está. Mas a nossa análise, como eu já repeti, é que essa pesquisa Datafolha, que reflete o quadro do momento, as pesquisas refletem isso, elas podem até não agradar o sexo de um lado ou agradar o sexo de outros que estão bem, mas as pesquisas, e principalmente o Estudo Datafolha, é um instituto muito sério, que faz uma pesquisa muito bem fundamentada e muito bem enquadrada aí dentro do país. No momento, a situação do governo é de acendeu a luz vermelha, e já Luiz Inácio Lula da Silva começa a abrir um caminho favorável aí para a sua movimentação. No próximo bloco, nós vamos discutir a semana de acontecimentos na CPI do Covid no Senado Federal. O depoimento do presidente da Anvisa veio a confirmar aí o discurso negacionista do governo, veio a confirmar aí os movimentos contra as medidas de proteção social e, inclusive, o que é mais grave, o que é mais sério, que o governo planejava, sim, via medida provisória, mudar a bula da cloroquina. Essa confirmação, segundo alguns atores da política que eu conversei durante a semana, deixou o presidente Bolsonaro bastante irritado. O presidente da Anvisa também chegou a pedir desculpas por ter estado ao lado do presidente da República ali no momento de manifestações no Palácio do Planalto e manifestações, inclusive, que pediam o fechamento das instituições como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Ao pedir desculpas, ele explicou que ele foi ali para uma audiência com o presidente, que o acabou convidando a ir até a porta do Palácio quando ele deparou com os movimentos. A fala do presidente da Anvisa coloca o governo numa situação bastante complicada e dá muita mesmo munição para a CPI do Covid. Já a fala do ex-secretário de Comunicação Social, Fábio Weingarten, acabou irritando bastante os senadores e ele quase acabou sendo preso ali na audiência pública da comissão. O senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI, chegou a afirmar que os membros da comissão não são idiotas. Isso porque, devido às contradições da fala do ex-secretário com a entrevista que ele deu à revista Veja.
E o mais complicado foi depois que a revista Veja encaminhou aos membros da CPI o áudio da entrevista onde o ex-secretário fala justamente ao contrário do que ele estava dizendo na comissão. Como a CPI tem ali garantia constitucional e poder de prender quem omitir ou quem mentir fatos durante depoimentos, Renan Calheiros pediu imediatamente a prisão do ex-secretário, o que causou ali um tremor imenso no governo, com medo de haver uma prisão e complicar ainda mais a situação. O presidente Omar Aziz acabou não aceitando o pedido de prisão do relator, mas usou adjetivos muito fortes para demonstrar que o ex-secretário de Comunicação Social estava mentindo para defender o governo. Até aqui, e a semana comprova, o governo parece que perdeu todas as estratégias que utilizou para tentar impedir a CPI de ir a fundo nas questões que estão sendo investigadas. No meu entendimento e para a análise que eu faço, os senadores governistas perderam fôlego, parecem fumantes numa prova ali de corrida. Não tem mais argumentos, estão mais parados e não tem mais estratégias para tentar impedir o avanço e, inclusive, a forma muito incisiva com que os senadores de oposição estão utilizando nas investigações e na coleta ali dos depoimentos dos convidados para deporem na CPI. E essa semana promete ainda ser mais bombástica e difícil para o governo, com o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O governo vem usando ali a estratégia, junto à AGU, de tentar um habeas corpus para o ministro não falar na CPI. As informações que temos é que o governo teme muito Pazuello perder o controle e fazer ali como o ex-secretário de Comunicação e também como presidente da Anvisa e falar o que não deve. A fala de Pazuello é que vai ali posicionar a CPI. O seu depoimento é o mais importante. Ele pode trazer imensas dificuldades para o governo. E no próximo bloco, nós vamos analisar outro assunto bastante polêmico do governo, que foi a acusação do uso da Codevasf como moeda eleitoral pelo governo Bolsonaro. O uso da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, dos seus recursos, como moeda de troca aí para o Centrão, foi outra bomba que caiu no colo do governo. A investigação, a notícia feita por jornalistas experientes do estado de São Paulo, pegou aí todo mundo de surpresa e o governo também. O que acontece? A Codevasf ela é uma estatal criada para atender municípios no Vale do Rio São Francisco. Através de várias proposições, alguns parlamentares conseguiram expandir aí essa atuação da companhia para municípios, inclusive, que não estão no leito do rio, para municípios, inclusive, que estão bem distantes do Rio São Francisco. Isso ampliou bastante o custo ali dos programas da Codevasf com os municípios. Estima-se mais de 3 bilhões de reais os valores que vão atender aí diferentes projetos de deputados ligados ao Centrão. A imprensa está chamando isso aí de uma moeda de troca que o governo está se utilizando para garantir a sua base eleitoral no Congresso Nacional. O assunto é grave e deve chamar a atenção aí dos órgãos de fiscalização e investigação. É interessante a gente destacar que, por ser uma estatal, a Codevasf tem um orçamento praticamente secreto. Esse orçamento ele não está ali na transparência, ele não está ali detalhado no acesso ao cidadão. E toda essa movimentação ela chamou a atenção desses jornalistas que se debruçaram sobre esse material, se debruçaram sobre as proposições legislativas que ampliaram ali a base da Codevasf, inclusive o aumento no número de recursos para atender esses programas. O que está sendo acusado ali, o governo está sendo acusado, é de utilizar esses recursos como moeda de troca, como falamos anteriormente, o que vem a ser muito sério e muito grave. É interessante a gente destacar que o governo Bolsonaro se elegeu com um discurso ali de contrariedade a esse toma lá da cá. Bolsonaro foi bastante incisivo na campanha eleitoral e durante a sua posse, reafirmando que no seu governo não haveria moeda de troca. O que parece é que o presidente se perdeu no seu discurso e acabou cedendo ali à pressão do Centrão.
Esse movimento na Codevasf comprova isso e é inclusive uma situação que trouxe bastante dificuldades para o Orçamento Geral da União. Os próximos passos e os próximos dias dirão aí se esse vai ser mais um grande problema para o governo. Nós devemos ter aí investigação, como eu falei, por parte dos órgãos de investigação e essa resposta, ela pode sim colocar o governo em maus lençóis. Se confirmar que esses recursos estão servindo de moeda de troca e se avançar ali as investigações que estão sendo feitas na CPI, o governo vai chegar no processo eleitoral emparedado e em situação política muito difícil. É essa análise que nós fazemos. A boa informação, ela deve servir como base para a sociedade se guiar. A boa informação, muitas vezes, ela não agrada lados, ela não agrada ali os grupos de bajuladores, os sectos, os cabos eleitorais. Mas a boa informação, ela é com certeza a peça-chave do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu like. Aperte o sino para que você possa receber informações dos novos programas e até breve.